Fazendo corpinho pra eles, fazendo gestos. Uma vida dura, que dizem que é uma vida fácil, mas não é nada de fácil não. Porque você tem a certeza que você vai sair da sua casa, mas não tem a certeza se você vai voltar com vida. Eu acho que a gente começar desde o começo, desde a raiz, da meada da história, né? Então não tenho muitas fotos aqui, porque são coisas que passaram pela minha vida, umas boas, outras não. E desde o começo, aqui a primeira foto tá eu, a minha mãe e a minha irmã. Aos 12 anos eu perdi a minha mãe. Eu morava só com a minha mãe, né? Foi uma tragédia que aconteceu em nossa família. Meu irmão matou minha mãe e se matou. Deu 2 tiros nela e um tiro na cabeça dele na minha frente, assim. E eu fui morar com meu pai. Depois do enterro da minha mãe, de 2 meses na casa do meu pai, eu já era afeminada, com os trejeitos femininos, com muito preconceituoso, uma família tradicional de italianos. Ele pegou e me jogou para fora, aos meus 11 para 12 anos. Ali eu peguei e fui para Caxias do Sul, para casa de uma irmã minha, aonde o meu cunhado e a minha irmã também viram que eu era afeminada, me jogaram para fora. Ali eu fiquei embaixo de uma marquise 2 meses, em Caxias do Sul, comendo o resto de lixo, dormindo embaixo da marquise, e para a rua de baixo era um ponto de prostituição de travestis. Aí numa noite fria de inverno, um frio terrível, passando frio, passou uma travesti, Cassandra Rios. Eu digo que hoje em dia ela é minha madrinha, porque ela que pegou e me batizou assim, entre aspas, e me deu o nome de Débora ali. Ela pegou e disse assim: escuta, você quer ir para minha casa? E eu, na inocência, com 12 anos, eu não descobrindo a minha sexualidade, nem sabia o que eu era, sabe? Nem da minha aparência. Eu sabia que eu gostava de coisas femininas, o comportamento meu era feminino e tudo. E eu fui. Chegando lá, entramos numa rua escura, eu olhei assim aquelas várias casas, umas 30 casas com luzes vermelhas acendendo e apagando. Dali dos meus 12 anos aos meus 16 anos eu fui aliciada numa casa de prostituição, onde o cafetão fazia a gente beber. Eu durante o dia e durante a noite eu ficava com 38 na minha cabeça, dançando com os homens e bebendo cachaça de garrafão, sabe? E fazendo tudo o que eles quisessem. Então, assim, dos meus 12 aos meus 16 anos, eu perdi toda a minha juventude. Depois que minha mãe morreu, eu estudava em colégio de padre, eu tinha estudado até a 3ª série do primário. Minha mãe morreu, não tive mais oportunidade de estudo e também de infância também. Eu digo que a minha família, ela não pegou e me jogou só para fora e não roubou só as minhas oportunidades, mas ela roubou todas as chances que eu tinha da minha vida, de uma adolescência, de um jovem poder pegar e descobrir a sua sexualidade, a sua identidade de gênero. Eu não tive essa oportunidade de pegar e pensar assim: não, eu vou ser gay primeiro, que a maioria das travestis, antes de virar travesti, elas são gays, né? E depois é uma construção a nossa identidade de gênero. E eu não tive essa oportunidade. Eu fui forçado até meus 16 anos. Nos meus 16 anos eu consegui fugir da zona, de dentro da zona. Teve uma batida de policiais e nessa batida eu consegui fugir pelos fundos. Pedi para você contar um pouco da tua história, mostrar um pouco, né, por essas lembranças que você tem das fotos, algumas fases da tua vida. Eu acho que para a gente falar sobre o envelhecimento, eu acho melhor a gente começar desde o começo, desde a raiz, da meada da história, né? Então não tenho muitas fotos aqui, mas eu tenho poucas, que são coisas que passaram pela minha vida, umas boas, outras não. Aqui a primeira foto tá eu, a minha mãe e a minha irmã. Essa época eu acho que foi eu era muito novinha, demais eu tinha 10 anos, 9 para 10 anos. Eu era um piazinho ainda, eu nem sabia como que eu ia me definir ainda como gênero. Todo mundo sabia
que eu era um gayzinho, mas ninguém sabia o que ia se transformar aquele gay com o passar dos tempos, né? Que na minha época não existia falar gay. Eles já falavam que a gente era viadinho, que a gente era bichinha, que a gente era mariconinha e aquela coisa. Eles perguntavam para os pais: nossa, mas o teu filho é tão estranho, a maneira dele agir é tão diferente dos outros. E meus próprios professores, na época, eles tinham a delicadeza de distinguir o que eu era, mas para não ofender, para não me magoar, eles sempre me isolavam para não ser atingida pelos outros companheiros de colégio, para não ter aquelas informações de gurizada em volta de mim. Eu sempre fui muito briguento. Eu sempre tinha 3, 4 brigas marcadas na hora da saída do colégio. Eu sempre ganhava, nunca perdia. Eu sempre batia na gurizada. Por causa da mania, porque era muito... não é que era chato. Se todo mundo sabia que eu era gay, por que todo mundo ficava falando que eu era bichinha, que eu era viadinho, que eu era... Umas brincadeiras de infância, brincadeiras bobas, mas que pra gente são coisas que marcam, né? E a minha família toda sempre falaram: para gostar da gente, ter amizade com a gente, participar da vida da gente e participar da casa da gente, tem que aceitar você do jeito que você é, meu filho. Eu vim para Ponta Grossa, eu tinha uns 38 anos, eu vim para cá, e aqui eu caí na prostituição na rua. Foi na época, no final dos anos 80, começo dos anos 90, na epidemia da AIDS e dos assassinatos. Nós éramos em 80 travestis na cidade quando eu cheguei. Cada ano morria 3, 4 ou 5, ou pelo vírus da AIDS ou assassinadas. Então assim, a Ponta Grossa foi uma cidade muito violenta, sabe? Mas assim, uma cidade que me deu oportunidade. Então eu digo sempre, nós temos a nossa parcela de culpa, temos sim, sabe? Mas a maior parcela de culpa é da sociedade, que nos ignora, nos exclui e nos joga à margem da sociedade sem direito algum, como corpos abjetos, corpos que não importam para a sociedade. A gente quer oportunidade, a gente quer um trabalho formal, porque sem o trabalho, uma condição de sustentação, sabe, legal, de uma vida digna, a gente não pode ter a reinserção na educação. Como que a gente vai pegar e vai procurar uma formação se a gente não tem um mínimo de sobrevivência? Muitas de nós não temos uma casa para morar, tem que pagar estadia todo dia, tem que pagar para comer. Como que vai fazer esse resgate? Então será que nós temos a nossa culpa ou a maior parcela é realmente da sociedade? Claro que é da sociedade. Porque se a sociedade ela fosse menos hipócrita, ignorante e preconceituosa, ela pegava e parava e perguntava, né, o nosso histórico, perguntando se a gente, o que está precisando. Com certeza eu ia ter uma lista enorme na minha vida que eu ia dizer, eu quero primeiro um emprego. Que foi que aconteceu com a minha vida? Me deram oportunidade de emprego pela Fundação Municipal de Saúde, pela capacitação que eu fiz na época que foi implantado o Grupo Renascer da epidemia da AIDS, porque as nossas travestis estavam sendo assassinadas e mortas pelo vírus da AIDS e não tinham atendimento nenhum em Ponta Grossa. Nós estávamos morrendo à míngua. Violentada, me pegaram 6 horas, na época eu tinha um fusquinha, eu parei atrás do cemitério, onde que eu fiquei 22 anos batalhando ali. Eu fui a primeira travesti a pegar e ir para trás do cemitério. E eu tinha um fusquinha, eu me lembro que eu estava estacionando meu fusquinha às 6h30 da tarde, que já era noite, que era inverno, e dois caras, um do lado e outro do outro, pegaram e me botaram. Eu, sabe, assim, a faca aqui, e me fizeram descer. Ali não tinha, naquela época não tinha a igreja do Pastor Nelson, não tinha as outras clínicas, era um matão ali atrás. E nisso já veio mais 2, com vidro de tubão, assim, sabe, que eles falavam, tubão de cachaça, e me levaram para um terreno baldio. Das 6h30 até a 1h da madrugada, eu fiquei, eles fazendo rodízio comigo, e fazendo eu beber,
sabe assim, aonde eu consegui, um deles pegou e me ajudou, que tinha um telefone na frente da Premiata, da padaria Premiata, eu consegui ligar para minha companheira, ela pegou e conseguiu acionar a polícia, mas isso eles já tinham me largado, estouraram todas as válvulas do meu Fusca, sabe, para mim não poder fugir, e se mandaram. Mas eu fiquei das 6h30 até 1h sendo agredida e estrupada por eles, sabe? Quando o último me pegava, o outro largava, sabe? E foi assim, uma vida terrível, sabe? Eu levei um tiro no pescoço, eu tava parada na esquina, o cara pegou e desceu do carro, pegou e disse assim, e aí, seu viado? Pegou e pá, entrou aqui e saiu aqui atrás, no meu pescoço. Sabe? Então foi coisas assim horríveis que aconteceram ali. E também o preconceito, sabe? Assim, o preconceito, porque depois aí veio a igreja, as pessoas da igreja pegando, até mesmo os fiéis, passavam, saíam da igreja, já pegavam gritando, viadão, ou fazia a volta, jogava extintor, ou jogava ovo na gente, saindo da igreja. E aí eu me achei no direito de pegar e me capacitar, e nisso eu tive oportunidade da nossa Fundação Municipal de Saúde na área das ISTs, HIV, AIDS, hepatites virais e sífilis, onde vai fazer 7 anos que eu estou trabalhando na área da saúde, e há 8 anos eu voltei a estudar. Você veja, isso é o resgate. É o resgate da nossa população, principalmente da nossa população de travestis e transexuais que não tem oportunidade de trabalho. Aqui em Ponta Grossa, a gente andava na rua, a gente era apedrejada, sabe, assim, não tinha oportunidade de estudo, sabe, assim, eu fui vedada dentro da escola estadual, dentro da nossa universidade eu fui, sabe, assim, por eu querer pegar e fazer, cumprir com o meu direito de cidadão, de querer aprender, me formar, de ter uma capacitação, oportunidade de educação mesmo, sabe, assim, e eu digo que eu acho que a educação é em primeiro lugar, depois do apoio da família, vem a educação, porque se você não tiver formação, você não tem oportunidade de trabalho. E foi isso que aconteceu. Eu não tinha formação, tinha estudado até a 3ª série do primário, até meus 39 anos, quase 40 anos, eu comecei a estudar. Essa foto aqui, a minha mãe jamais ia imaginar que eu ia virar o que eu virei em 80. Eu fui fui a primeira travesti a surgir em Ponta Grossa, a primeira travesti a colocar silicone. Então eu trouxe novidades para as travestis pontagrossenses que eram só harmonizadas na época, né? E eu era muito bonita demais, as pessoas queriam conhecer, as pessoas queriam ver quem era aquela loira linda demais, porque na maioria das vezes tinha pessoas que não acreditavam que eu era travesti. Que na época a gente não era constatada nem como travesti, a gente era constatada como transformista. Você veja como de 78 para 80 até agora, em 2019, como evoluiu. Na época, eu comecei a trabalhar, existia uma boate aqui chamada Status Country Club, que é do lado da boate Le Bateau, que não existe mais faz muitos anos. Em 82, eu fui a primeira Miss Gay pontagrossense, que não era nem como agora, que é glamour trans, a travesti são destacadas. Na época tudo era gay, não era classificado, não existia a palavra gênero, sabe como? Mas como eu era uma artista, eu subia no palco e representava bem, fazia um belo show, me proporcionava dublar grandes cantoras, e meu show era muito bonito, meu guarda-roupa era muito caro demais, então eu era muito procurada, eu viajava muito. E daí, na época, abriu aqui atrás, aqui na frente do Grupo Renascer, a Boate Gaiola, que era do Nassim Barbosa. E o Nassim Barbosa, eles me sequestraram da Status para me inaugurar a Boate Gaiola.
Porque todo mundo falava, não, a gente vai na inauguração se a Farrá estiver lá, se a Farrá for fazer o primeiro show, se for lá a primeira apresentação for dela, porque ela é digna demais dessa boate, porque a boate na época era uma das melhores também de Ponta Grossa. Quer dizer, são fases que foram bonitas na minha vida, que eu era admirada, eu era tratada como um bibelô. Às vezes eu saía para fazer um programa, se eu demorasse mais de 30 minutos, eles já iam atrás, eles iam no motel, eles queriam saber o que estava acontecendo, se eu estava machucada, se eu estava forçada a fazer uma coisa que eu não queria. Então eu sempre fui, não uma paparicada, eu sempre fui bem vista pela pessoa que eu fui, querida, companheira, alegre, sempre fui comunicativa demais, pinguça pra caramba, porque eu bebia pra caramba, tomava muita champanhe, muito vinho, então eles se encantavam comigo. E na minha época não tinha, nunca eu imaginei que eu ia trabalhar dentro de uma ONG como o Renascer, e que os nossos direitos seriam estabelecidos e nós teríamos todas essas conquistas que a gente tem agora e que a gente ainda está tendo, ainda está por vir, ainda muitas conquistas. A Fernanda, né, assim como você, acho que o que eu aprendo mais com vocês é muito essa capacidade de superação. Porque eu mudei muito nesses 15 anos que nós temos de amizade, eu mudei muito. E às vezes vocês dizem assim, obrigada por você estar fazendo tal coisa pelo grupo, ou por essa ação, pela gente. Eu que agradeço muitas vezes pelo nosso encontro, porque eu me transformei numa mulher mais forte e também aprendi a me maquiar. Sim, não sei se vocês lembram, mas há 15 anos atrás eu não andava assim, com essa maquiagem que eu ando hoje, né? Então, eu acho, assim, uma coisa que às vezes as pessoas questionam a feminilidade das travestis, né? Mas, assim, eu copiei muito da feminilidade das travestis pra mim, e também copiei muito a fortaleza e a altivez das minhas vontades, que eu venho de um processo de muita violência na minha vida, né? E vocês me ensinaram que é possível se regenerar e a gente superar essas dores e continuar a vida, né? E disse assim, meu Deus do céu, mataram todas as travestis de Caxias do Sul da minha época. Todas mataram, e muitas também pelo HIV, pela AIDS, porque era a epidemia da AIDS, né? A década de 80. Peguei e disse, meu Deus, eu vou embora daqui. Eu tinha levado tiro no pescoço. Vim embora para Santa Catarina, para Balneário Camboriú. Lá eu comecei a fazer o teatro revista Mário House. Aí eu fui deixando de beber, sabe, um pouco devagarinho. Cocaína eu já tinha deixado, porque aí quando eu saí de lá eu já não usei mais, porque aí não conseguia, a gente ficava dentro do castelo, né, que o teatro era um castelo. Então assim, não tinha como sair, sabe, assim. Então eu bebia de pouquinho. Ali eu conheci uma mulher, que tinha uma boate de mulheres dentro do teatro, sabe? Dentro de uma ilha do mar, assim, a boate. Só de mulheres mesmo. Tinha o teatro revista de travestis e transexuais e tinha a boate de viração de mulher. E nessa boate eu conheci uma mulher, sabe? Já tinha tido um relacionamento com um homem em Caxias do Sul, não deu certo, onde ele pegou e me botou na esquina, dava em mim toda noite, porque ele queria dinheiro para comprar droga, sabe? Um dia ele pegou e me deu um soco no olho, meu olho ficou assim, e eu peguei a estrada e vim pra Santa Catarina de carona, sabe? E aí nesse meio tempo eu conheci essa mulher, sabe? A Joyce. Eu tinha já 18 anos e ela já tinha 18 para 19 anos, nós nos conhecemos. E aí no começo estava assim um relacionamento, aí eu fui me apaixonando por ela. A hora que ela viu que eu estava mesmo apaixonado, ela pegou e disse assim, Débora, ou você larga a droga e o álcool, ou eu vou te largar. Aí eu estava muito apaixonada por ela, né, assim, ela nunca me cobrou minha identidade de gênero, me aceitou do jeito que eu era, sabe, tudo. E eu peguei e larguei tudo, professora. Eu não tinha mais nada, eu só tava com a roupa do corpo.
sabe? Eu larguei tudo e nós viemos para Ponta Grossa. A família dela é daqui, sabe? A família dela me aceitou assim, normalmente, sabe? Com algumas resistências da mãe, né? Da sogra e tudo. E fui encontrar minha cara metade numa mulher, sabe? Tenho uma filha de 27 anos, que já é casada agora, e vivo com a Joyce, vai fazer 29 anos. Eu estou aqui porque eu sou uma sobrevivente. Eu consegui ultrapassar a ditadura, onde que a gente era presa por vadiagem. Eu fui presa quando eu era de menor. Eu consegui sair uma semana, mas as outras 15 que foram presas, elas ficaram quase um ano presas por vadiagem, onde eram cortados os cabelos, era tratado como homem, era largado junto com a cela, junto com os bandidos, sabe? E ali elas passavam horrores, sabe? Eu em uma semana eu fiquei, porque o meu irmão teve que vir me pegar de Porto Alegre, porque eu era de menor para me tirar do presídio. Graças a Deus. Eu agradeço, mas só que eu queria mais. Eu queria que ele pegasse, não só me tirasse do presídio, mas levasse eu para casa dele, sabe? Eu tinha 15 anos já. E aí, nesses 15 anos, 15 para 16 anos, foi logo depois que eu consegui fugir, sabe? Do aliciamento de lá da zona. E na época, se nosso poder público também, assim, a área da saúde fosse mais sensibilizada, sabe, assim, com a causa, e tirasse um pouco a peste gay que eles colocaram em cima da nossa população, eu acho que muita coisa ia ser amenizada, sabe? Muitas morreram pelo preconceito mesmo, sabe? Pelo preconceito, aquele preconceito que não era velado na época, era um preconceito explícito, sabe, assim. Tanto as pessoas, as travestis que se descobriu com o vírus da AIDS e as que foram assassinadas. Eu acho que nós ainda estamos no ganho, sabe? Nós éramos entre 80, a travesti foi na época do tsunami, eu pegava e dizia qual vai ser de nós esse ano. Qual de nós vai ser? Porque cada ano morria 3, 4 ou 5, né? E eu peguei e falei ainda que passou um tsunami em Ponta Grossa. E passou mesmo, porque todas as antigas pegaram e morreram, ou pela AIDS, ou assassinada mesmo na época. E a nossa população tá morrendo. Tá morrendo, nós estamos envelhecendo. Estão falando, não, nós estamos ultrapassando a expectativa de vida de 25 a 35 anos, mas nós estamos envelhecendo doentes. Assim, na minha época, para ser travesti, tinha que ter silicone no corpo. Tinha que ter palmex grande, peitão, quadrilzão, pernão. Mas, assim, silicone injetável, né? O industrial, o clandestino, que era aplicado pelas próprias bombadeiras da nossa população. E ainda tem essas atividades ainda, assim. Eu pego e digo também que a bombadeira, claro que isso é crime. Isso é crime, é constatado em lei que é crime, né? Uma bombadeira pegar e bombar, botar silicone na outra pessoa, né? Fazer esse procedimento. Mas eu não digo que ela é tão culpada, porque também a gente vai e procura, né? Eu pego e digo que na época era um mal necessário. Porque se a gente não tivesse silicone, a gente não era aceita naquele meio, a gente não era aceita como travesti. Então a gente tinha que fazer essa mudança, né? E essa mudança, com o passar do tempo, nos dias, nos anos, nos meses e nos anos que vão passando, é lindo, fica lindo um corpo, é o corpo que você deseja, porque você descobrir a sua identidade de gênero, qual é a sua vontade? É chegar mais próximo da visão, da característica de uma mulher, né, do semblante, do delinear do corpo de uma mulher. Então, muitas de nós passamos por esse processo. Eu fui uma que passei por esse processo, eu fiz 4 aplicações de silicone e hoje em dia eu pago um preço, eu estou pagando um preço, né, assim, meu organismo está rejeitando o meu silicone, mas eu não digo para nenhuma travesti colocar, porque pode passar 5, 6, 10 anos, 15 anos, mas depois disso vem as consequências, e a minha tá vindo e eu tô notando, e já fica bem nua, eu já me sinto muito estranha, eu me sinto mal, as minhas pernas doem, meu quadril, sabe, reação adversas, e é muito perigoso. Na época, a gente já era considerada travesti. Você veja como as coisas foram evoluindo, foram crescendo.
as novidades foram aparecendo, que nem eu falei que eu trouxe o silicone para Ponta Grossa, já começou a aparecer travestis com cirurgias pontagrossenses. Só que a maioria das minhas amigas que fizeram a cirurgia, elas descobriram a Europa e nunca mais voltaram. E por acaso da vida, eu vou falar uma coisa que para mim é desagradável de falar, para mim é uma parte triste da minha vida. Em 1990, eu fui auxiliar uma amiga que até está aqui, a Tica, e ela cometeu um crime. E eu, na época, eu fui na delegacia e me apresentei, porque eu estava junto. E eu fiquei 10 anos fechada dentro de uma penitenciária, para pagar por um crime que não fui eu que fiz, que foi ela que fez. Porque a sociedade já cobrava, como sempre cobra muito da gente as coisas, né? Então eu perdi 10 anos da minha vida, da minha beleza, das minhas viagens para a Europa. Talvez eu tivesse até feito uma cirurgia, não sei. Nunca tive vontade de ser mulher. Eu me amo como eu sou, como uma travesti feminina, autoritária, que eu já estou com 55 anos, então eu sou autoritária, às vezes sou chata demais, mas eu sou formado em administração de empresas. Na época, quando eu estudei no colégio comercial aqui em Ponta Grossa, que é a Menelê do Meio da Torres. Eu estudei com a minha irmã. E a minha diretora, ela era homossexual também, só que ela me perseguia por eu ser uma travesti, porque eu saía do colégio e vinha trabalhar nas boates. E eles achavam horrível, e na minha formatura eles me proibiram de me vestir como eu queria, como as mulheres se vestiram na formatura, com vestidos lindos, longos, e disse que nem que eu fosse de terno e gravata. Falei, eu sou uma feminina, como é que eu vou colocar um terno e gravata, né? Então eu deixei de ir na minha formatura, deixei de pegar o meu diploma, por causa, na época as pessoas eram muito rígidas contra isso, né? E foram coisas que marcaram a minha vida. Você veja, você ficar 10 anos isolada do mundo. A parte mais pior foi quando eu fui condenada, 18 anos, que a minha mãe, ela chorou muito e falou que ela dava a vida para me ver livre novamente, porque ela sofreu muito com tudo isso. Mas eu sempre fui autêntica, eu nunca gostei de mentir, de enganar. Às vezes a gente conta uma mentira em outro, mas existem coisas na vida que são fortes demais, que não tem como você evitar. São tropeços que aparecem na tua vida, que você não está esperando, que você não tem como lidar. E na época eu era muito nova demais, eu era muito bonita demais, eu era muito desejada demais. E quando eu vi, eu estava envolvida numa coisa que não tinha como eu voltar. E como eu era inocente, eu achei que o simples fato de eu ir na delegacia e falar o que tinha acontecido, eles iam me soltar. E não foi o que aconteceu. Eu fiquei 10 anos da minha vida, eu perdi minha juventude, né? Eu perdi o auge da minha beleza, eu perdi tudo isso. Só que eu nunca reclamei. O próprio advogado da acusação que me acusou, e daí eu voltei, depois de 10 anos eu voltei, linda, com meu cabelo moreno, na cintura, eu voltei belíssima. Eu era perseguida dentro da penitenciária, porque eu era a única travesti. Então eu apanhava muito, eu vivia muito no castigo máximo. Foram fases que eu digo foram tristes, mas foram experiências de vida para mim. Que são coisas que eu evito de falar, sabe? Mas eu acho que como agora é uma coisa que são histórias de vida, e como eu envelheci, são histórias que ficaram para trás. Eu não devo nada para a justiça. Eu sou uma pessoa feliz, sou uma ativista, sempre vou ser, eu acho, uma ativista. Às vezes eu perco a cancha, não quero mais trabalhar, não quero mais orientar, não quero mais... Porque eu acho assim, as travestis, elas sofrem tanto, as transexuais, elas sofrem tanto
querendo a perfeição de se plastificar, de colocar em silicone demais, de se plastificarem demais, que muitas não veem a beleza que elas ficam, elas não chegam a ficam lindas e não chegam a ver a sua beleza, pelo exagero do uso de silicone, que eu sou totalmente ao contrário. Toda vez que uma travesti vem falar para mim que o desejo delas é colocar 8, 10, 20 litros, 22, 30 litros de silicone, eu digo, pelo amor de Deus, você não sabe a consequência que você vai ter na sua vida com o passar dos anos, que isso vai fazer no teu organismo, que vai fazer para você, que vai fazer você se sentir. Porque você olhar para mim e me admirar é uma coisa, agora, às vezes, eu sempre falo para Débora, às vezes eu estou deitado, eu vou me virar na cama, esqueço, passo o quadril muito rápido demais, de bem em cima onde tem um silicone, ou então eu bato o peito com força demais. Meu Deus, é uma dor simplesmente insuportável, horrível. Ou às vezes quando a gente cai sem querer, as dores que a gente... são consequências que o próprio silicone traz. Estava num projeto de distribuição de preservativo. A gente trabalhava como voluntário na noite para distribuir o preservativo, né? E aí vem aquela mulher linda, loira, com cabelo até que assim, todo esvoaçante, e com a barriga toda tatuada. E eu falei, nossa, quem será? E aí ela sentou e disse, o que vocês querem? O movimento da vida. A vida por aí, feito uma roda gigante. Todo mundo dentro. E eu aqui, ó, sempre do lado de fora. Nada. Você, garotão, você não entende nada, garotão. Dama da noite. Todos me chamam Dama da noite. O carinho das pessoas com a gente, eu sempre falo isso com a Débora. A Débora, eu vim pra cá em 2000, né, Débora? Não, em 2000, a última vez eu estava em Londrina, eu vim para cá em 2000. Daí eu falei, Débora, por que você não pega, não assume o Renascer? No final de 99. Leve esse serviço adiante e aumente esse trabalho, porque a gente não sabe o que vai acontecer mais tarde. Ó. De 2000 para cá, o que aconteceu? Nós já estamos em 2020, já se passaram 20 anos. Eu conheci vocês em 2005. 2005, nossa, faz 15 anos Sim. que a gente está juntas, né? E assim, o que eu aprendi com vocês, né? Que eu acho que isso é uma coisa importante da gente sempre ter presente na nossa amizade. A primeira que eu me choquei muito foi com o acidente, digamos assim, com a agressão que a Fernanda sofreu. Porque eu tinha visto a Fernanda muito linda, muito bonita, muito jovial. E quando eu cheguei na ONG, a Débora disse que a Fernanda estava no hospital à beira da morte. E eu vi a Fernanda depois da agressão e a Fernanda tinha sido desfigurada, né? E esse foi um choque para mim e ao mesmo tempo me aproximou mais. Eu não me conformava porque que alguém poderia ter feito isso para Fernanda, né? Por pura maldade, por preconceito e assim achando que vocês dão tantas coisas boas para o mundo e o mundo dá muito pouco para vocês. Os poucos locais de acolhimento que as travestis alegam ter são à noite. Depoimento da Pérola. Olha, eu só me sinto bem à noite, na prostituição, na rua. Eu sei que a prostituição não é legal, mas é o único lugar que eu posso ter a minha identidade feminina. Lá, pelo menos por algumas horas, eu consigo ser tratada como mulher. Pelo menos, por algumas horas, eu consigo ser quem realmente eu sou. Para mim é muito difícil falar da existência delas. Que eu fico sempre emocionada.
participar da ONG, ver tanto sofrimento por tão pouco, é algo que tem me deixado cada vez mais revoltada, sabe? Porque seres humanos que têm tanta potencialidade, têm tanta beleza interior, tanta dignidade, têm sido sistematicamente excluídos das suas oportunidades e ascensão social. Isso começa na família, como vocês viram, depois é a escola, depois é o mercado de trabalho, depois é o sistema de saúde. E é muito fácil nós apontarmos, né, as atividades que a nossa sociedade coloca para elas, como sendo atividades impróprias ou indignas. Mas essa é a sociedade que nós construímos. Nós fizemos algumas pesquisas sobre o envelhecimento trans. E essa pesquisa foi uma pesquisa que saiu de uma conversa como essa que a gente está tendo aqui. Foi um café na casa da Fernanda, mas a Fernanda estava morando ainda lá perto da ONG. E aí eu falei, nossa, a gente tá ficando velha junto. E daí elas começaram a se contrapor à minha ideia, né? Dizendo que o meu envelhecimento não era o envelhecimento delas. E que o envelhecimento delas era um envelhecimento diferente por conta dessa trajetória que elas vivem de transformação corporal, de violência e de solidão. E aí a gente teve a ideia de fazer a pesquisa e começamos, né, e terminamos. Essa pesquisa já foi pro relatório dos assassinatos trans, né, lá em Brasília. Da Rede ANTA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, levamos à ONU, né? Foi uma construção junto com o GET, Grupo de Estudos Territoriais, onde nós fizemos esse levantamento. Eu fui uma das pessoas que fui à ONU pegar e levar e apresentar o número de assassinatos, assim. O Renascer é uma história, foi numa época muito terrível aqui em Ponta Grossa. Foi a primeira instituição que ela abriu com o intuito de pegar e defender a garantia e o direito da nossa população de travestis e transexuais e as prostitutas. E aí, com as mortes e os assassinatos acontecendo, as pessoas morrendo pela AIDS e tudo, caíam no pronto-socorro 2 dias, eles estavam mortos. Eu dizia que ali era a porta de entrada. O pronto-socorro era um açougue, sabe? Nossas travestis entravam, podia contar que elas morriam. Então, nessa época, eu peguei o Grupo Renascer. Eu disse, vou abrir uma instituição direcionada à população LGBT. E particularmente e trabalhar com a nossa população de travesti, que está doente. E realmente quase todas já estavam contaminadas com o vírus da AIDS. Eu tenho a minha casa, eu tenho as minhas coisinhas. Não é uma casa rica, mas eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho dentro de casa. Eu tenho a minha cozinha, eu tenho a minha salinha pequenininha. Veja, é o que eu sempre falo. Eu acho que a maioria das travestis, elas não pensam que a idade vai passar, que elas vão envelhecer, que elas vão ter necessidade de ter uma vida própria, de ter essas coisinhas, por mais simples que seja. Bom, aqui é o nome social, a campanha que eu peguei e fiz na área da saúde, no estado do Paraná, portaria 1820, que te dá o direito ao uso do nome social em todo o pronto atendimento, UBS, hospitais do nosso município dos Campos Gerais. E isso se espalhou para todo o estado do Paraná, onde essa portaria virou lei, no estado do Paraná, né? Aqui eu tive uma homenagem pela Ordem dos Advogados à OAB de Ponta Grossa. Essa homenagem eu recebi foi no Fórum e no Seminário de Direitos Humanos, o último que teve na UEPG. O Renascer me homenageou pelo tempo de ativismo que eu tenho desde 2000 e pela militante que eu sou de estar sempre trabalhando na causa, estar sempre vendo os problemas da causa e estar sempre empenhado em ajudar.
E aqui o primeiro processo que eu peguei, entrei com a nossa universidade para garantir o meu direito do nome social para um provão de eliminação de matérias, onde que não me deram o direito, mas eu consegui esse direito. A minha santinha sempre tem a luz para iluminar ela, para iluminar minha casa, que eu acho que a gente tem que ter fé. Eu acho que se todo mundo tivesse fé, talvez o mundo seria melhor e as pessoas vivessem até um pouco melhor, né? Aqui alguns dos meus certificados, alguns reconhecidos pela Presidência da República, muitos na área da saúde, que a minha formação é na área da prevenção das ISTs, HIV/AIDS, hepatites virais e sífilis, que eu fui capacitada para trabalhar com a nossa população específica de travesti que vive em vulnerabilidade social. Nós não temos mais grupo de risco, mas sim comportamento de risco. Não sei se é aqui que ela tá. Aqui, ó. Essa é a Fernanda, ó. Ela tá sempre guardada, ó. Ela tá sempre guardada, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu coloco a Fernanda, que me deixa mais charmosa. Então.